Bendito seja Deus para sempre. Eu cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Estamos felizes por mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus, desta feita para louvar a Deus e sentir o seu poder, sentir a sua graça sobre nós, porque Tiago nos adverte: chegai-vos a Deus, pecadores, e Ele se chegará a vós. Então, nós, como filhos, apesar de pecadores que somos, quando nos aproximamos de Deus, a sua graça nos envolve, Ele se aproxima de nós, e nós sentimos a sua presença e o gozo de estar na presença do Pai. Nós estamos reunidos para estudarmos neste encontro capítulo 18 do livro de Apocalipse, que nos apresenta a queda da Babilônia comercial. No capítulo de número 17, no nosso encontro anterior, nós estudamos sobre a queda de Babilônia, a Babilônia religiosa, a grande religião do anticristo. E hoje nós estaremos estudando sobre a queda da Babilônia comercial, o aspecto comercial desta que é chamada de a grande Babilônia. Tem um aspecto político, mas principalmente comercial, tá? E o texto do versículo 1 de Apocalipse nos diz assim, acompanhe comigo: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Observe que João, ele começa o capítulo dizendo: e depois destas coisas. Ou seja, é como se fosse um segundo capítulo da destruição de Babilônia. O capítulo 17 foi nos apresentar a destruição, a queda da grande Babilônia do ponto de vista religioso. Agora no capítulo 18 nós estaremos observando aqui, como já disse, do ponto de vista comercial e também do ponto de vista econômico, a luxúria e assim por diante. O versículo de número 2, ele afirma: e clamou fortemente com grande voz, quem? O grande anjo, o grande e poderoso anjo, cuja presença iluminou a terra inteira. Ele grita com grande voz. Quando o texto afirma ele clamou, na verdade ele gritou com grande voz: caiu a grande Babilônia. E sobre esta grande Babilônia que nós observamos aqui no presente texto, existem duas interpretações diferentes para quem seja a grande Babilônia. Alguns, o primeiro grupo, julga que a Babilônia aqui representa uma cidade ou uma nação literal, reunindo os aspectos ímpios da cidade descrita neste capítulo. Então, boa parte dos intérpretes julga que se trata de uma cidade ou de uma nação, de fato, que tem todas essas características. O outro grupo pensa que ela, a grande Babilônia aqui descrita, representa a totalidade do sistema mundial ímpio sob o domínio do anticristo. Aqui o sistema comercial de Babilônia é destruído, como eu disse no capítulo 18, e no capítulo 19 o sistema político é julgado por Deus no final da grande tribulação, só que será um assunto para o capítulo de número 19, tá? Então, queridos, eu não vou ficar nem com o primeiro grupo, nem com o segundo, mas a gente corrobora com as duas ideias. Em algum momento deste capítulo, ou dos capítulos que já estamos estudando, tanto o 17 como esse 18, eles dão de fato a ideia
que se trata de um sistema mundano, sim, mas também nos dão uma claríssima ideia que se trata de uma cidade de fato, uma cidade física, uma cidade literal. Então, em alguns momentos vai parecer que estamos falando sobre um sistema mundano, e em alguns momentos estaremos falando literalmente sobre uma dada cidade. O versículo número 3, acompanhe comigo, ele nos diz: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Observando sobre este aspecto, aqui se trata de um sistema que corrompeu, que influenciou as nações, os reis, os líderes da terra, né? Essa prostituição, como dissemos também no encontro anterior, ela é uma figura de linguagem para rebelião contra Deus, tá? Para rebelião contra Deus, tá? Isso Deus chama, a palavra de Deus chama de prostituição. Mas falando aqui de vinho, tá? Todas as nações beberam do vinho, as nações se embriagaram do vinho desta grande Babilônia. Em que aspecto? Eu gostaria de falar um pouquinho, abrir um parênteses para falar da Babilônia terrestre, a Babilônia histórica, que foi a capital do Império Babilônico. Ela também tinha essas características, né? Babilônia é o nome grego, né? Que na verdade no hebraico é Babel, que significa bagunça, desordem, né? Desorganização e falta de ordem, né? De forma bem clara. E Babilônia, ela era conhecida pela sua pujança, a Babilônia terrestre, ela era conhecida pelo seu orgulho, ela era conhecida pela sua altivez. Inclusive no dia em que o império da Babilônia caiu, ruiu, todos os seus grandes, todos os seus líderes, inclusive o seu rei, estavam profundamente embriagados. Daniel, no capítulo de número 5, descreve quando o rei usou inclusive os utensílios sagrados do templo do Senhor de Jerusalém, que teria sido levado por Nabucodonosor, e seu filho, ele usou esses utensílios, e Daniel descreve que ele bebeu vinho com os seus sátrapas, com os seus governadores, com as suas mulheres e com as suas concubinas, ou seja, todo tipo de gente impura tomou, se contaminou ou profanou aqueles objetos sagrados, né? Que eram sagrados não só para os judeus, mas também para Deus. Inclusive Deus teve ciúmes quando o rei tomou aquela atitude e escreveu ali na parede, né, aquela expressão que foi exatamente cortando o reino, né, dos babilônicos e dando aos medos e aos persas. Você vai encontrar essa história no capítulo 5 de Daniel. E da mesma forma, amados, que a Babilônia antiga, que já não existe, ela se envaideceu em todos esses prazeres carnais, prazeres mundanos. Da mesma forma, esses prazeres, eles influenciarão, eles envolverão as gerações, as últimas gerações, inclusive a geração do período do anticristo será profundamente envolvida pela luxúria, pela altivez, pelo orgulho, pelos prazeres carnais e assim por diante. E não só na grande tribulação, mas na atualidade de uma forma geral, quando o texto do versículo 3 afirma que todos os reis da terra beberam desse vinho misturado pela grande Babilônia, está falando exatamente desse sistema mundano, profano, ante Deus, que influencia o mundo inteiro hoje.
Poucos países do mundo hoje têm um líder, tem um governante que teme a Deus e que reconhece a Deus como Senhor e Salvador. O homem está cada vez mais humanista, ou seja, acreditando e confiando na força do próprio homem, na inteligência, na sabedoria do próprio homem e até na divindade do próprio homem. Mas Deus virá contra esse sistema babilônico, e ele destruirá completamente este sistema. Vamos sobre a palavra delícias ainda, aqui no versículo de número 3, ela é traduzida por luxúria, por devassidão, quando o texto fala aqui que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Está falando exatamente da luxúria, da vaidade, da devassidão, que esse sistema que nós estamos chamando hoje aqui de sistema babilônico, ele tem influenciado as pessoas, os povos, as nações a andar, infelizmente, por este caminho. Vamos ao versículo número 4, aonde uma grande voz, ela exclama, e não é o anjo que clamou, caiu a grande Babilônia, observe: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, aleluia, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nos seus flagelos, ou seja, não receba a mesma recompensa. De quem é essa voz? A palavra que não diz que seja de outro anjo, a palavra não diz de quem seja essa voz, mas inferindo o texto, quando o texto exclama povo meu, nós inferimos que essa seja a voz do próprio Senhor Jesus, aleluia, porque Ele é que tem o poder e a autoridade de nos chamar de povo seu. Ele comprou para si, aleluia, gentes e povos de todas as nações para fazer povo seu. Então nós entendemos que é o próprio Senhor que está aqui exclamando para que o povo saia do meio da Babilônia, não conviva com esse sistema, não se adeque com esse sistema. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós não devemos nos conformar com o mundo. Quando o crente se conforma com o mundo, ele está exatamente no meio da Babilônia, ele está convivendo com o mesmo ritual da Babilônia. Nós temos que fazer como Daniel e os seus 3 companheiros, querido, apesar de eles estarem dentro da Babilônia, estarem inseridos dentro do sistema sociopolítico e econômico da Babilônia, eles não se misturaram com a Babilônia. Eles estiveram ali toda a sua vida, mas eles não fizeram parte do sistema da Babilônia, o sistema religioso. Eles não se curvaram a qualquer preço diante do sistema religioso babilônico. É tanto que nós vamos encontrar Daniel na cova dos leões, nós vamos encontrar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, mas não se curvaram diante do poderio religioso profano daquela nação. Assim também deve ser a igreja, assim também deve ser o crente em Jesus. Nós não podemos sair do mundo, como Jesus na sua oração sacerdotal orou ao Pai dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto vivermos, amados, tivermos neste corpo carnal, nós precisamos habitar o mundo, mas nós não podemos nos misturar com o mundo. Nós temos que fazer a diferença, aleluia. E Jesus, ele está clamando aqui com grande voz. É claro que esse texto, ele se refere, é escatológico, se refere à igreja pós-arrebatamento, aqueles que nós não costumamos chamar de igreja, mas aqueles que se aceitaram a Jesus, que decidiram ficar ao lado de Cristo, a despeito da perseguição, da morte, do sofrimento, após o arrebatamento da igreja. Jesus, ele está
exclamando aqui para aquele povo, para ele sair do meio da Babilônia, para não sofrer os flagelos que ela sofrerá, a praga que virá sobre ela. Mas podemos, como eu disse, aplicar exatamente no nosso período, na nossa geração. Saiamos do meio da Babilônia, queridos. Cuidado, não manchemos as nossas vestes espirituais com a corrupção deste mundo, com o jeitinho brasileiro, como é muito conhecido por aí, por aí afora. Sejamos corretos, sejamos honestos em nossos atos, palavras, sejamos fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. E vamos para o versículo de número 7, aonde nós lemos assim: quando ela quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Esta observação que vemos aqui fala do sofrimento, da miséria que sobrevirá sobre a grande Babilônia aqui citada. Vai vir um sofrimento, uma miséria tão grande, em medida recalcada e sacudida, melhor dizendo, corrigindo, em medida dobrada a toda a luxúria que ela teve, a toda a devassidão que ela viveu, que o sistema mundano viveu. O juízo ele virá dobrado para esse sistema, para as pessoas que comporão este sistema. Sobre o bem que nós fazemos, a palavra de Deus nos garante que nós seremos retribuídos em medida cheia, recalcada e sacudida. Mas sobre o mal, a perversão que o sistema mundano tem gerado e provocado a Deus com todo esse mau cheiro, o juízo será em dobro. Será terrível, será difícil para eles enfrentar todo aquele cenário. Seus empresários ricos, poderosos e inescrupulosos, que rejeitam a Deus e acumulam riquezas em detrimento de outros, serão agora despojados de sua riqueza em um só dia, como está escrito aí no versículo de número 8, que nos diz assim: portanto, num dia virão as suas pragas. Algumas versões dizem: virão seus flagelos, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, queridos, num só dia virá, como eu disse, todo esse flagelo. E por que que os homens prantearão? Conforme nós observamos aí no versículo de número 9, por que que os homens chorarão? Eles não chorarão só com dó da grande cidade que foi destruída, não, presbítero Francisco Alencar, eles chorarão principalmente por causa das suas empresas, dos seus tesouros que serão destruídos em fração de segundos. Eles de milionários, de bilionários, eles se tornarão paupérrimos, pobres, miseráveis, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva de dar a volta por cima. É por isso que o choro, que o pranto será grande. Observe o versículo de número 9, que diz: os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ou seja, o mundo inteiro perceberá a destruição desta grande cidade. E aqui eu estou me referindo a uma cidade literal, não mais a um sistema mundano.
A Bíblia, ela nos leva a crer que se trata de uma cidade física e que já existe no nosso tempo. Ela será destruída, ela será queimada a fogo, e os reis da terra, ou seja, o mundo inteiro, será notícia em todos os canais de comunicação do mundo sobre a destruição da cidade e do seu sistema, da sua influência no mundo inteiro. E eles já não poderão mais tirar o seu sustento, não poderão mais faturar os seus milhares de dólares das suas empresas, das suas fazendas, porque tudo será queimado nesta cidade, nesta organização, tudo será destruído. Aqui Deus manifesta com clareza a sua repulsa pelos negócios e governo que se firmam na avareza e no poder opressivo, amados. Deus detesta a avareza, Deus não suporta a opressão, e aqui Ele trará a resposta à altura para a avareza, para a luxúria, para a devassidão, para a rebelião contra Deus e também para o sistema opressor que tem oprimido as gerações ao longo dos milênios, e que naquela geração, a geração da tribulação, ela estará ainda mais nítida, estará ainda mais fortuita naquele tempo, esse domínio de opressão. Nesse período, certamente o anticristo já terá matado todos aqueles que declararam cristãos, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aqueles que não aceitaram a religião do falso profeta e posteriormente a religião da besta, como nós aprendemos no encontro anterior, que haverá uma primeira religião, a religião do falso profeta, que ela juntará todas as nações sobre si, e o falso profeta, com a sua religião, ele convencerá todo mundo que a besta deve ser adorada. Mas em um certo momento, provavelmente na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, a besta se rebelará contra esse falso profeta, que é uma outra besta, e a mulher, a prostituta que nós estudamos ali no capítulo de número 17, ele a destruirá. Será na verdade a destruição de uma igreja ali naquele momento, uma igreja dominante que estará naquele momento, e então será implantado a religião da besta, a religião do anticristo. Mas voltando aqui ao nosso comentário, nesse período da grande Babilônia comercial, certamente os cristãos, aqueles que se declararam cristãos e se rebelaram contra a besta, já terão sido mortos. Como nós já vimos, já tivemos inclusive a visão deles com uma grande multidão debaixo do altar do Senhor, com as vestes salpicadas de sangue, clamando: até quando o Senhor não vingará o nosso sangue das mãos daquele que nos mataram, que nos perseguiram? Deus, Ele está contra os que buscam riquezas, conforto e prazer, desprezando os valores de Jesus Cristo. Observe, não é pecado você desejar ter condições, ser rico. O pecado é você ser avarento, é você desejar as riquezas, desprezando os conselhos da palavra de Deus, desprezando os ensinamentos de Jesus Cristo. Deus detesta a avareza, Deus detesta a luxúria, Deus detesta, amados, o que Ele chama de prostituição. Ele detesta, e Ele virá com grande juízo sobre a grande Babilônia naqueles dias. Aqueles que vivem no luxo e nos prazeres ignoram a Deus, portanto serão abatidos pela sua ira. Nós somos cercados de ricos. Quando eu digo cercado, nas mídias nós estamos vendo a todo momento pessoas ricas blasfemando de Deus, se declarando ateias, não acredita em Deus. Tive um professor, uma professora, que um dia declarou diante da turma, com um tom de intimidatório, porque ela sabia que ali na sala havia vários cristãos, e ela dizia: eu não preciso de Deus para nada. Para que eu preciso de Deus? Se eu sou formada, é porque eu estudei, ralei,
e consegui o diploma. Se eu tenho uma casa, é porque eu trabalhei e comprei. Se eu tenho um carro, é porque eu trabalhei e comprei. Deus nunca me deu nada, para que eu preciso de Deus? E assim, amados, nós observamos a nossa volta na mídia hoje, como nós temos aí uma facilidade extraordinária com os meios de comunicações virtuais, inclusive, de estarmos vendo pessoas se autodeclarando suficientes, ou mesmo independente de Deus, ou até mesmo adoradores ou admiradores de Lúcifer. A rebelião contra Deus está chegando a um nível declarado aqui no Apocalipse, subiu até os céus. Está chegando, amado, nas narinas de Deus, a rebelião que esta geração, estou falando da minha geração, eu não estou falando das gerações que já passaram, eu estou falando da nossa geração. A nossa geração tem provocado a Deus ao extremo. A nossa geração tem feito coisas terríveis e abomináveis, usando o nome de Jesus. E eu não vou aqui parar para descrever, porque você sabe, os anos anteriores, nas festas brasileiras, o que aconteceu aí nas avenidas e na passarela. Há quem diga que Deus está visitando o mundo e o Brasil com a sua ira, em retribuição daquilo que o povo fez diante do Senhor. Mas se isso é julgamento de Deus, eu quero dizer para você que me ouve nesta hora, isso não chega nem aos pés do julgamento do Eterno contra a grande Babilônia, contra esse sistema mundano, e será de uma forma definitiva. Tudo isso será destruído para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu amigo que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não serve a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer, te dar um conselho: entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o dia do Senhor se aproxima e ninguém poderá fugir da sua presença. Hoje o Senhor vem como advogado, hoje Ele vem como bom pastor, aleluia. Hoje Ele vem e bate a porta, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, farei morada ali. Mas naquele dia Ele virá com um cetro de ferro, naquele dia Ele virá julgar, e naquele dia não exercerá misericórdia. Ele virá com justo juízo sobre o pecado e sobre os pecadores. Portanto, hoje, exatamente hoje, é noite de salvação. Hoje é dia de salvação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E do versículo de número 10 ao versículo de número 19, se você ler aí, você vai observar que é exatamente o pranto dos reis da terra, o pranto dos mercadores, o pranto dos milionários sobre a grande Babilônia, porque se tornaram pobres, porque se tornaram miseráveis, porque viram todas as suas riquezas se esvaindo em fumaça, porque o fumo, ou seja, a fumaça do incêndio desta grande cidade, ela subirá e será notória a sua destruição no mundo inteiro. Aleluia. E eu quero convidar você para ir lá para o versículo 20, porque até o versículo 19 nós estamos falando de pranto, nós estamos falando de choro, de ranger de dente, de decepção. Mas a partir do versículo 20, nós vamos ouvir um grande gozo, uma grande linda melodia, aleluia. E eu quero ler com você o versículo 20, diz assim o texto: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aleluia. Louvado seja Deus.
Todos os fiéis no céu e na terra se regozijam diante do justo juízo de Deus contra aquele sistema satânico do mal, com todas as suas manifestações malignas, prazeres pecaminosos, luxo egoísta, governo humanista e comércio ímpio, que nós já descrevemos aqui para você. Será terrível o juízo, mas os céus e a terra, os santos da terra, se alegrarão com aquela destruição. Será terrível, mas será justo, porque Deus, Ele avisou e está avisando agora através desta mensagem, desta palavra, que o juízo virá sobre a grande Babilônia. A celebração exuberante dos santos no céu, descrita no capítulo 19, nos primeiros 10 versículos, ela é proporcional à sua aflição no presente pelo sucesso do mal neste mundo. Nós não vamos estudar hoje o capítulo 19, mas lá há uma grande celebração, que na verdade é uma continuação desse cântico, desta proclamação que começa aqui no versículo 20 do 18. E lá vai ser um grande louvor, uma grande festa. Ela vai ser proporcional ao sofrimento que nós, como igreja de Cristo, enfrentamos na terra. Nós sofremos quando vemos a propagação do mal. Nós nos incomodamos quando vemos o mal imperando nas instituições que deveriam propagar e assegurar o bem. Nós sofremos quando vemos a injustiça se propagando em todos os estratos da sociedade, inclusive nos mais altos escalões da sociedade. Nós sofremos. Nós trazemos, como servos de Deus, como filhos de Deus que somos, a marca ou as marcas das aflições diante da conduta imoral das pessoas ao nosso redor. Nós nos incomodamos e sofremos com toda essa perversão moral que está acontecendo à nossa volta. Isto é verdade. Nós somos afligidos continuamente aqui pelos atos iníquos que nós vemos ou que ouvimos falar. É verdade ou não é? Parte o nosso coração como servos de Deus, como defensores do Evangelho de Cristo, testemunhar atrocidades terríveis, não só contra o próprio Evangelho, mas contra a sociedade, contra os simples, contra os pequenos, contra os humildes na terra. Mas não se preocupe, amados, porque o gozo que nós teremos nos céus, conforme afirma o apóstolo Paulo, e também conforme está descrito aqui no Apocalipse capítulo 19, que estaremos estudando no próximo encontro, não é de se comparar com as aflições, com o sofrimento que nós temos nesta vida, que nós enfrentamos aqui por causa do nome de Cristo. Então vale a pena sofrer, vale a pena sofrer as feridas, levar as marcas de Cristo no nosso corpo, na nossa vida, porque nos espera ali uma grande festa, uma festa que não haverá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ela haverá vários capítulos, mas ela não terá fim, porque ela durará eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo dos versículos 21 ao versículo número 23. Nos diz assim o texto: e um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó é uma pedra de moinho que era usada contrapeso para o moinho, né? Um moinho de grande escala. Então aqui o texto fala uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Versículo 22: e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais.
só um errozinho aí de pontuação que eu cometi. Versículo 23: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Observe aqui a justificativa para o grande juízo de Deus. Aleluia. Deus, Ele é como um bom pai. O bom pai, quando castiga o filho, ele não castiga aleatoriamente. Ele castiga o filho e ele faz questão de o filho saber por que ele está sendo castigado. Hoje a gente não vê mais, mas no meu tempo de criança, eu fui criado naquela moda antiga, e olha que eu não sou nem muito velho, mas a gente, quando recebia o castigo, chamava-se ataca confessada. Aqui nós estamos vendo exatamente a justificativa para o castigo que Babilônia receberá, que aquele sistema receberá. Um anjo anuncia a queda final de Babilônia, a Babilônia política, a Babilônia econômica. O anticristo e o seu sistema mundial ímpio será totalmente destruído na batalha daquele grande dia, o dia do Deus Todo-Poderoso, quando Cristo voltar à terra. Louvado seja o nome do Senhor. O grande dia do Senhor é esse dia, o dia da batalha do Armagedon, o dia da queda definitiva da Babilônia. Este evento ele se avizinhará à batalha do Armagedon. E vamos para o versículo número 24, que é o último desse capítulo 18, aonde ele está dizendo assim: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Segundo os anais da história, nenhuma outra cidade no mundo derramou mais sangue de seres humanos do que esta milenar cidade imperial aqui descrita como a Grande Babilônia. Agora, porém, o sangue derramado violentamente clama por justiça, até que seja aplacado o castigo dos assassinos. Da mesma forma que o sangue de Abel clamava por justiça, e Deus ouviu o sangue de Abel, e Caim, por ferir o seu irmão, injustamente sofreu o castigo e levou no seu corpo, na sua vida, as marcas do seu pecado para o resto da sua vida. Assim também o mundo, a Grande Babilônia, ela receberá o seu castigo por ter derramado o sangue dos filhos de Deus, dos inocentes, dos profetas, dos santos do Senhor. Como eu disse, é uma cidade milenar, é uma cidade imperial, e nela se derramou muito sangue. Nela se fez espetáculos em circos e em arenas por séculos, matando milhares e milhares de pessoas, forçando-as a uma religião profana e pervertida, semelhante à religião da besta, que se instaurará no período da grande tribulação, que todos aqueles que não se curvarem, não aceitarem a religião da besta, também se pagarão com a sua própria vida. Então, queridos, esta grande cidade, que você já deve ter desconfiado do nome dela, ela receberá o castigo, ela receberá a vingança de Deus. Embora seja terrível esta vingança, esta praga, esse flagelo, será absolutamente necessária neste mundo em que vivemos. Não se pode permitir que o mal tenha livre curso e fique impune do castigo, amados. Segundo o profeta Isaías, a Grande Babilônia cairá no dia do Senhor. Isaías capítulo 13 e versículo de número 13. E aí nós entendemos que o dia do Senhor é exatamente o dia em que Cristo virá pessoalmente à terra e colocará os seus pés sobre
o Monte das Oliveiras, e haverá ali uma grande maravilha que nós ainda iremos tratar em encontros vindouros, e eu te convido a não perder os próximos encontros. Não deixa de assistir os próximos encontros para que você fique por dentro de cada detalhe. Daqui para frente nós vamos ver de fato os últimos capítulos da história da humanidade, e eu convido você a fazer parte dessa história, a acompanhar cada detalhe desta história conosco aqui neste canal, aqui neste templo, aqui neste santuário. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê oportunidade para você entregar a tua vida a Jesus, fazer a tua confissão pública diante do mundo, que você é cristão, servo de Deus, para morar no céu. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.